Cristo e alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom ter você aqui conosco pelo nosso canal no YouTube, você que está nos acompanhando também através do Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, sem demora. Toque aí o botão das inscrições, comece a seguir, a acompanhar o nosso canal, a seguir o nosso perfil aqui também no Facebook. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio do Bem, Cultura FM 102.1. Você que está conosco de segunda a sexta às 8 da noite na Rádio Cultura, nos acompanha aos sábados mais cedo, às 4 da tarde. É uma grande alegria contar com a sua audiência. E você que é ouvinte da Rádio do Bem, a rádio da Diocese de Quixadá, Rádio Cultura FM, você pode e deve entrar em contato conosco. Vou passar para você o nosso contato de WhatsApp aqui da Rádio Cultura, para que você possa mandar, e vai nos dar muita satisfação, a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, dizendo de onde você nos acompanha, como é que o Breviário da Confiança está chegando até você, até a sua vida. Anote aí o telefone da Rádio do Bem, 88 é o código de área, 998378192. Vamos repetir, 88 é o código de área, 998378192. E se você ainda não tem o Breviário da Confiança, olha só essa bênção, essa maravilha, o livro escrito pelo Monsenhor Ascânio Brandão, este Padre Santo lá de Taubaté, que Deus já chamou a sua presença, que intercede por nós, com certeza um homem de Deus. Você pode solicitar para que a gente faça o pedido à editora Cleofas. A editora Cleofas é aquela editora do professor Felipe Aquino, aquele que a gente conhece lá da Canção Nova. Foi essa editora do professor Felipe Aquino que trouxe, digamos assim, para a atualidade, este livro muito antigo do Monsenhor Ascânio Brandão, Breviário da Confiança. Vou passar o contato para você solicitar agora mesmo o seu Breviário da Confiança. Uma página para cada dia do ano, um pequeno texto, como você que já acompanha aqui a nossa transmissão, já conhece. Se você não conhece, está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido, sinta-se acolhida e faça o seu pedido. Anote aí, 88 é o código de área, 997483456. Vou repetir, 88 é o código de área, 997483456. É o telefone, é o WhatsApp para você solicitar o seu Breviário da Confiança. E vamos acolher agora os nossos irmãos e irmãs que estão ao vivo conosco pelo Instagram. Puana, como é que você está, Puana? Tudo na Santa Paz? Alana, sempre bem-vinda. Luizinha, hoje foi difícil para entrar? É porque foi difícil para começar, Luizinha. A gente começou com um atraso considerável, querida. Ana Érica, tudo em paz? Seja bem-vinda. Um abraço para a dona Gilda, seu José Afonso nos acompanhando sempre. Celinha, grande abraço para você. Lígia, seja muito bem-vinda. Paula chegou cedo hoje aqui. Samanda, como é que você está? Tudo na Santa Paz? Vamos conversando, meu povo, vamos lá? Você que já chegou, vamos interagir um pouquinho e vamos convidar outras pessoas, né? Talvez tinha muita gente pensando que hoje não ia ter o breviário, né? Por conta do atraso. Então vamos lá correr atrás do prejuízo. Envia muitos aviões da confiança para alcançar muitas pessoas, porque hoje é uma página muito importante para cada um de nós. É algo que a gente precisa e precisa muito, de modo especial naqueles momentos mais exigentes, quando a gente está doente. Pois é, hoje nós vamos falar, com a ajuda do Monsenhor Ascânio, sobre a importância, o valor, a riqueza da paciência nas enfermidades. Você acha que quando a gente está doente precisa ser paciente? A prova está no nome, né? Como é que se chamam as pessoas quando elas estão internadas, né, nos hospitais? A gente chama de quê? São os pacientes, né? Então, paciente e doente são coisas assim muito diretamente relacionadas. Hoje é sobre isso a página do Breviário da Confiança. Acha que alguém precisa ouvir sobre isso?
Conhece alguém que está doente e talvez esteja impaciente? Então convide para refletir com a gente, tá bom? Vamos lá, Rita, vamos trabalhar, Rita. Olha, o pessoal da Capela de São Vicente, Geliseuda, todos os missionários de lá já mandaram aí muitos aviões da confiança para alcançar a muita gente. Dona Gilda, quantas pessoas a senhora já convidou hoje? Dona Gilda Helena. Ô Luciana, seja bem-vinda, Luciana. Vamos trabalhar, Luciana. Vamos chamar aí todos os paraibanos para participar do breviário de hoje. Uma bênção, o breviário de hoje, deste dia em que nós já estamos, gente, dezembro muito avançado, hoje já dia 16 de dezembro, olha que maravilha, já viramos a metade do mês, Eneide, já estamos na segunda metade de dezembro, Eneide, olha só, no ano litúrgico já estamos no novo ano litúrgico, né? E já estamos aí às portas do novo ano civil, então que maravilha viver isso na graça de Deus. Não é não, Crislaine? Você concorda comigo? Quando a gente vai vivendo o tempo do nosso dia a dia na divina companhia, junto do Senhor, faz toda a diferença. Por isso que você tem que chamar mais gente para estar conosco. Olha, antes ainda da gente entrar na oração para o breviário de hoje, esse breviário que fala de como a gente tem que ser paciente quando está doente, quero lembrar você que hoje, se Deus quiser, ao meio-dia, nós vamos estar iniciando a nossa novena de Natal. Olha que bênção! Você já sabia disso? Estava sabendo, Liduína? Pois é, hoje ao meio-dia, viu, Celinha? Reúne aí a família. Se você puder, junta a família, é hora de almoço, né? Às vezes dá certo. O pessoal está ali em casa na hora do almoço, coloca lá um Instagram ao vivo, e aí, se der, você coloca na televisão, né? Projeta ali, faz uma conexão para encher a casa com o som, com a imagem. E nós vamos iniciar hoje, se Deus quiser, ao meio-dia, a nossa novena de Natal. Uma novena linda, novena muito bonita, simples e profunda, do jeito que a gente gosta, não é? Preparada por um padre maravilhoso, Padre Francisco Faus, da Opus Dei, é uma prelazia diretamente ligada ao Santo Padre, o Papa. Então, a novena que vai nos ajudar realmente a preparar o coração para o Natal. Hoje o destaque é para Nossa Senhora, já vou adiantando para você, tá bom? Ao meio-dia, se Deus quiser, pontualmente, se organize com a sua família. Se não dá mesmo para você, a gente vai fazer o esforço de deixar enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor, Ele está conosco, Ele está no meio de nós, de um modo muito concreto, de um modo muito real no Santíssimo Sacramento. Professemos essa nossa fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ele é a própria paciência encarnada.
paciente, feito gente, feito homem. E ao mesmo tempo é a fonte de toda paciência. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na realidade da nossa vida, precisando sempre ser pela graça de Deus assistida, vamos dizer juntos: Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Deixe o seu coração dizer isso do meio das suas necessidades, das suas aflições, das suas angústias. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E vamos invocar Nossa Senhora, modelo de paciência, mulher virtuosa por excelência, espelho de todas as virtudes. Maria que tem uma paciência heróica. Vamos invocá-la? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As mãos no coração. Vamos acolher o coração de Nossa Senhora no nosso interior. Ele nos foi dado quando Maria nos foi dada por Jesus na cruz. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Peça mesmo o Espírito Santo sobre você agora, mas una o seu coração. Eu estou unindo agora o meu coração. Faça isso também ao coração imaculado de Nossa Senhora. O Espírito vem mais rápido, envolve-nos mais, enche-nos mais ainda quando a gente faz isso. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E animados pelo Espírito Santo, façamos tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. E assim faremos tudo com mais perfeição, por Cristo, com Cristo, em Cristo, para Cristo. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 16 de dezembro. Olha só que tema maravilhoso. Vantagens da paciência nas enfermidades. São tantas e tão consoladoras as vantagens da paciência nas enfermidades, que impossível seria enumerá-las todas. Vejamos algumas. A paciência, diz o padre Lapuente, consola-nos no auge da vida cristã. Porque ela, segundo o apóstolo São Tiago, é a que faz a obra perfeita. E dela, como diz a glosa, nasce a perfeição, a qual se chega pelos 8 degraus das bem-aventuranças que Cristo nosso Senhor pregou na montanha. E dessas bem-aventuranças, a última consiste
na paciência. A paciência é, pois, a pedra de toque para conhecer os graus da santidade. Conforme diz o sábio, a doutrina do varão se conhece na paciência, porque, sabendo sofrer, descobre que tem a verdadeira sabedoria e conforma a vida com ela. A paciência é o sinal certo do amor que temos a Deus. Torna-nos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, cuja vida foi toda um exercício de paciência. Faz ainda mártires, porque não pequeno martírio é superior, sem queixas, blasfêmias e ira, tantas dores da enfermidade. A paciência, diz Santo Agostinho, vence todas as coisas adversas, não lutando, não sofrendo, não murmurando, mas dando graças a Deus por tudo. A paciência livra dos males eternos, alcança a coroa de glória, fecha a porta do inferno e abre a do paraíso. É a doença uma boa escola de santidade, porque sofrendo exercita a alma na paciência, e a paciência leva à perfeição do amor. Que página, hein? E aí, hoje nós estamos vendo aqui que nós temos, entre outras coisas, um termômetro, né? Para avaliar como é que está a nossa amizade com Deus. A gente pode chamar amizade com Deus, intimidade com Deus de santidade, viu? Santidade é essa nossa amizade com Deus. É a nossa união com Deus. É a nossa intimidade com Deus. E aí nós poderíamos nos perguntar assim: será que nós estamos realmente sendo amigos de Deus? Íntimos de Deus? Hein, Maria? Ô, Adriana, Natália, como é que está a sua amizade com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? Povo bom de Cajazeiras, como é que está a amizade de vocês com Deus? A intimidade de vocês com Deus? Ô Pádua, como é que está a sua amizade com Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus? A paciência é um bom termômetro, sabia? A minha amizade com Deus, a sua intimidade com Deus se mede pela nossa paciência. E complicou, foi? Você deve estar dizendo assim, eu também. Então minha amizade com Deus ainda precisa crescer muito. A minha amizade com Deus precisa crescer muito, a minha intimidade com Deus precisa crescer muito, e a sua? Ainda é muito impaciente? Você ainda é muito impaciente, principalmente quando está doente? Tem gente que já fica impaciente em pensar em ficar doente. Olha como a situação, olha como a situação é séria. Hein, Cristina? Pois é, às vezes a gente fica querendo verificar um pouco, não é? Como é que está o nosso nível de intimidade com Deus, de amizade com Deus. E às vezes a gente faz essa verificação de uma maneira imperfeita. Às vezes a gente verifica pela quantidade de tempo que a gente está rezando, pela quantidade de missas que a gente vai, pela quantidade de textos que a gente reza. Olha, são sinais, viu? São sinais positivos, né? Você não pode dizer, não, eu sou amigo de Deus, eu só não vou para a missa, eu não rezo, eu não leio a Bíblia, né? Não sei nem quando foi que eu me confessei, é estranho, né? É uma amizade meio esquisita, né? Você, não, eu sou muito amigo de fulano, eu só não falo com ele, eu não visito, eu não procuro saber o que é que ele quer. Então, essa amizade é meio suspeita. Agora preste atenção, esses elementos, eles não são propriamente determinantes, não é? Do nosso nível de amizade com Deus. Você pode até
frequentar muito a casa de alguém, conversar muito com alguém, saber do que é que aquela pessoa gosta. Agora, se você não corresponde, se você sabe do que é que alguém gosta e não faz, você pode ir para a casa dessa pessoa todo dia, né? Mas essa amizade aí não é muito confiável, não. Você concorda comigo? Então a gente tem que unir essas duas realidades. A nossa proximidade, né? Mas o efeito disso na nossa realidade. A nossa proximidade com a divindade, com a Santíssima Trindade, mas a consequência disso na nossa humanidade, na nossa realidade, na nossa atualidade. Para dizer o que mostra realmente até que ponto eu e você somos amigos de Deus, íntimos de Deus, entendeu, Sussu? É a nossa vida. É a nossa vida. São as nossas obras. Lembra a palavra de Deus? A fé sem obras é morta. Isso não quer dizer, por isso que eu não vou para a missa, por isso que eu não rezo, por isso que eu não... Não, não é isso. Por isso que eu vou para a missa, por isso que eu rezo, por isso que eu leio a Bíblia, por isso que eu estou aqui todo dia no Breviário da Confiança, para que eu me torne amigo de Deus realmente e viva o querer de Deus na minha vida. E coloque em prática a vontade de Deus na minha vida, entendeu, Mirela? Não adianta de nada rezar se a Deus não imitar. Não adianta de nada rezar. Se não for para Deus imitar, porque às vezes também a gente reza muito mais de um jeito interesseiro, né, Josilene? Presta atenção, por que é que às vezes a gente reza? Porque a gente está aperreado. A gente está no sufoco. E a gente muitas vezes reza só para resolver problemas nossos. Quantas vezes eu e você paramos para rezar na intenção de a Deus imitar? Pensa nisso aí. Quantas vezes eu e você vamos rezar na intenção de a Deus imitar? De a Deus me conformar, me configurar, ficar parecido com Ele, ser do jeito que Ele quer. É aí onde entra essa reflexão. Por isso que a paciência, ela é um bom termômetro. Olha, quando a gente lê a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, vem uma descrição de Deus. Você sabia? Ou lembrava? Em algumas traduções está escrito a caridade, em outras está escrito o amor. E você sabe, São João escreve na sua primeira carta que Deus é amor. Caridade e amor são palavras sinônimas. Então, ali está a descrição do amor, ali está a descrição da caridade, ali está a descrição de Deus. 1 Coríntios 13, depois confere lá. Qual é a primeira característica de Deus? Diga aí, lá está. O amor é... Vamos, Sandra, escreve aí. O amor é... Zeneide, 1 Coríntios 13, descrição de Deus. Eu não sabia que Deus estava descrito assim, com todas as letras na Bíblia. Está assim. 1 Coríntios 13, a Bíblia toda descreve Deus, mas nessa passagem, São João diz uma palavra só, Deus é amor. E São Paulo descreve como é Deus. Isso, Sussu. É a primeira definição de Deus que está lá. Muito bem, Adriana, muito bem, Berenice. O amor é paciente. Traduzindo, Deus é paciente. Deus é paciente. Então, se eu e você somos amigos de Deus, queremos imitar a Deus, eu e você devemos buscar também viver esta realidade na nossa vida, a paciência. Então, quando a gente está sendo muito impaciente, é sinal que nós ainda estamos muito distantes dessa imitação de Deus, dessa proximidade com Deus. Mas não se aperreie não, tem jeito, viu? A gente só precisa ter isso presente, como uma referência importante para a gente. E hoje o Monsenhor Ascânio vai dizendo que são muitas as vantagens da paciência. E se tem
uma ocasião em que a paciência ela é bem provada, bem exercitada, bem provada, e pode crescer e pode amadurecer, é exatamente nas doenças. Nós temos muitas ocasiões de exercitar a paciência, de demonstrar ou não a nossa paciência, mas uma delas, assim, por excelência, é a doença. Você concorda comigo? A doença tira, muitas vezes, o nosso sossego, a nossa paz, mexe com a gente, nos desinstala. Hein, Juscelia? Ou quando a gente fica doente, parece que nada está acontecendo. Não, a doença é uma ocasião de prova, principalmente se é uma doença mais séria. Se é uma doença na nossa vida, se é a doença na vida de alguém que a gente ama, então é uma ocasião muito forte de prova. E existem muitas vantagens da paciência nas doenças, da paciência nas enfermidades. Monsenhor Ascânio disse que não dá nem para enumerar, são tantas as vantagens, então vamos nos animar. Quando a gente sabe que uma coisa tem vantagem, a gente se anima por ela. Não é não, Rosana? Quando você sabe que alguma coisa pode lhe favorecer, que alguma coisa tem uma vantagem, você se anima mais de procurar. A gente até diz assim, mas qual é a vantagem disso aí? Muito bem. Então, o Monsenhor Ascânio está dizendo que ter paciência na doença, ter paciência nas enfermidades, tem tantas vantagens que é difícil até de listar. Mas ele vai citando algumas com a ajuda desse jesuíta espanhol, o padre Lapuente, que deixou muitos escritos, né? Muitos ensinamentos, e entre eles o padre Lapuente, que o Monsenhor Ascânio está citando, diz assim, vamos começar a prestar atenção às vantagens da paciência, de modo especial nas enfermidades. A paciência coloca-nos no auge da vida cristã. Olha aí, você está entendendo? Uma pessoa paciente, escuta isso, Marta Eugênia. Uma pessoa paciente, ela pode se perceber ali a caminho do auge da vida cristã. Então, é como se fosse assim, a paciência ela está ali no top de linha, né? Quando você se torna, preste atenção, sempre com a graça de Deus, viu gente? A gente vai reforçar muito isso. Precisa da minha ajuda, da minha cooperação. A paciência ela é uma virtude. Entendeu, Lucas? A paciência é uma virtude que é filha ali da virtude da fortaleza. É uma virtude. Uma virtude é algo que tem dois elementos muito presentes. O esforço humano e a graça de Deus. A graça de Deus, porque Deus sempre é quem está à frente, mas o nosso esforço, a nossa colaboração. Então, não se aperreie, porque você não vai ficar paciente só com o seu esforço, só com as suas forças. É uma graça de Deus, mas que você tem que cooperar com ela. Deus lhe dá a graça, Deus me dá a graça. E eu coopero com essa graça e vou fazendo isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e isso vai se tornando um hábito. Importante a gente, antes de continuar, entender isso. A paciência é uma virtude, e a virtude ela é um hábito bom. Como é o nome de um hábito ruim? Diga aí, Cristina. Uma coisa que eu faço constantemente, que eu faço habitualmente, que já é um hábito, mas que é uma coisa ruim. Como é o nome que a gente dá? Escreva aí. Vamos lá, Marília, escreva o que é um hábito ruim. Como é que a gente chama um hábito ruim? Uma coisa que a gente foi fazendo, aí fez uma vez, fez 2, fez 3, se acostumou a fazer o que não presta. Hein, Cris Lemos? Aí se tornou um hábito ruim, um mau hábito. Eu faço aquilo sem perceber, eu faço automaticamente aquilo. Não presta para nada, mas eu faço que é uma beleza. Como é o nome disso? Vamos lá, escreva aí. Para a gente chegar aqui na paciência. Como é, meu irmão? Como é, minha irmã? Escreva aí, vamos lá. Estou dando o tempo do delay aqui para você que está ao vivo. Como é que a gente chama um hábito ruim? Isso, Ana Érica, muito bem, é vício. Então, o que é o vício?
E aí a gente entende o que é o hábito. O vício é uma atitude ruim, é um ato ruim que se enraizou em mim. O vício é um ato ruim que se enraizou em mim. Não é de uma vez. Ninguém fica viciado de uma vez. Vou dar um exemplo de um vício. A mentira. A mentira é um vício. Você conhece alguém? Olha lá, Deus nos livre, né? Pode ser que seja o seu caso. Se for, tem jeito, calma, tem jeito. Não se desespere, não. Você conhece alguém que tem o vício da mentira? Que diz 3 palavras, 2 é uma mentira? Qualquer situação a pessoa está sempre inventando uma conversa? Pois é um vício. Agora, a pessoa não nasceu daquele jeito. Ela não nasceu mentindo. O que aconteceu foi o seguinte. Ela contou uma mentira, né? Ela acha que deu certo. Aí depois ela contou outra. Ela contou outra. E ela foi cometendo atos de mentira. Só que isso foi se enraizando e se tornou um hábito, um costume ruim. É o vício, que é muito difícil depois de você sair dele. A virtude é exatamente o contrário. Você comete um ato bom, sempre com a graça de Deus, mas com a sua cooperação. Deus não pode fazer por você, né? Deus lhe impulsiona, lhe motiva, lhe incentiva, lhe move. Aí você faz. Faz uma vez, faz 2, faz 3, faz 4. Quando você começa a fazer aquilo naturalmente, até sem pensar, aí você está agora vivendo uma virtude. A paciência é uma das virtudes. Então, como é que eu me torno paciente? Virtuosamente paciente, habitualmente paciente. Eu vou precisar ter atos de paciência. Um aqui, outro acolá. E a nossa vida é cheia de oportunidades para praticar. Você concorda comigo? Hein, Ivana? A sua vida tem muitas ocasiões para você exercitar a paciência. Olha, é treino, viu? Treino com auxílio da graça. É um treino com auxílio da graça. É um exercício. E se eu e você vamos chegando a este ponto de sermos pacientes, espontaneamente pacientes, então é um sinal de que nós estamos muito próximos de uma realidade de perfeição. É isso que o padre Lapointe está dizendo. A paciência coloca-nos no auge da vida cristã. E ele fundamenta isso naquilo que São Tiago fala. São Tiago diz que a paciência é aquela que faz a obra perfeita. Nasce a perfeição, da paciência nasce a perfeição. Ele também se baseia no Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus fala como que em 8 degraus da santidade, da felicidade, da bem-aventurança. Ele começa com a pobreza, não é? Bem-aventurados os pobres no espírito. E aí ele vai chegar naquele ponto onde ele vai dizer, olha, bem-aventurado quando fizerem tudo com você, quando lhe perseguirem, quando lhe maltratarem, etc. E você ainda se alegrar, dar graças a Deus. Paciência. É o degrau mais avançado. Dessas bem-aventuranças, a última consiste na paciência. Está vendo a importância? Olha, as vantagens, viu? Para nos animar. A paciência, então, é a pedra de toque para conhecer os graus da santidade. Por isso que a gente começou lá no início fazendo aquele teste. Entendeu, Merijane? A gente começou perguntando como é que está a sua amizade com Deus, como é que está a sua intimidade com Deus, como é que está a sua imitação de Deus. E aí a resposta é, veja como é que está a sua paciência. A doutrina se conhece na paciência, ou seja, é ali, quando a gente verifica o nosso nível de paciência, que a gente vê até que ponto a gente está encarnando os ensinamentos do Senhor. Porque sabendo sofrer, nós descobrimos a verdadeira sabedoria.
e nos conformamos a ela, conformamos a nossa vida com ela. Quem é a sabedoria? A sabedoria é Jesus. A sabedoria é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é a sabedoria encarnada. É um dos títulos de Jesus, você sabia? Deus é a própria sabedoria. E quando nós exercitamos a paciência, quando nós estamos vivendo a paciência, é sinal que nós descobrimos Deus. Descobrimos esta sabedoria e estamos conformando a nossa vida a Ele, que é paciente. Deus é paciente. Deus é paciente. Quer uma prova que Deus é paciente? Olha para a sua vida, eu olho para a minha. Meu irmão, minha irmã, se Deus não fosse paciente, a gente nem existia mais. Deus tem tido paciência com você? Comigo, demais. Deus é paciente. Por isso que Ele é tão tolerante, é tão complacente com a gente, porque Deus é paciente. Ele espera a nossa conversão. Ele não desiste de nós. Deus é paciente. A gente só não pode desperdiçar, muito menos abusar da paciência de Deus. Mas que Ele é paciente, é. Eu sou uma prova disso e você também. É ou não é, Augusto? Presta atenção. A paciência é o sinal certo do amor que temos a Deus. Porque quando é que a gente percebe que ama a Deus? Jesus nos deu essa orientação. Jesus disse assim: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Tradução disso: aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade. Você concorda que se eu amo alguém, eu procuro estar em sintonia com essa pessoa? Se eu amo a alguém, mesmo entendendo o amor numa linguagem assim um pouquinho mais limitada. Mas vamos lá. Eu amo a alguém. E esta pessoa me pede algo que eu sei que é bom. Eu a amo e ela está me pedindo algo, ela está me indicando algo, ela está dizendo algo da vontade dela, que eu sei que é bom, e eu não faço? Que amor é esse? Eu não estou falando quando eu amo alguém, às vezes até de uma forma apaixonada, exagerada, distorcida, e essa pessoa está me pedindo para fazer o que não presta. E eu vou fazer porque, afinal, eu a amo, eu o amo. Não estamos falando disso. Estamos falando assim. Você tem a relação com a pessoa. Uma relação pura, de amor. E essa pessoa manifesta a vontade dela para você. E você sabe com toda clareza que o que ela está querendo é uma coisa boa. Se você não faz, esse amor ele está comprometido, está corrompido. Então, por isso que Monsenhor Ascanio está dizendo, a paciência é o sinal certo do amor que temos a Deus, porque Deus nos pede a paciência. Deus nos indica a paciência por Ele mesmo. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Deus é paciente. O nosso Deus se encarnou, se tornou gente e demonstrou em toda a sua vida a paciência. E nós somos chamados a seguir Jesus. Seguir a Jesus significa imitar a Jesus. Imitar a Jesus significa ser paciente como Jesus. Veja o que diz hoje o breviário. A paciência torna-nos semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, cuja vida foi toda um exercício de paciência. Veja se não é verdade. Olha, para nascer, Jesus teve que ter paciência de onde é que ia nascer. A gente está aqui à véspera do Natal. Lá vai José e Maria, procurando hospedaria. Aqui não tinha lugar, aqui não tinha lugar, aqui não tinha lugar. Era só Deus que ia nascer. Nada demais. Aqui não tinha lugar, aqui não tinha lugar. O que é que a gente pode dizer diante de uma cena dessa? Haja paciência. E foi assim a vida toda de Jesus. Pensa na paciência que Jesus teve que ter com os seus apóstolos, pelejando para ensinar,
aqueles filhos de Deus, mais ou menos, ou mais ainda, como Ele tem tido comigo e com você. Tanto amor demonstrado em cada palavra dita, em cada milagre realizado. E só encontrava corações fechados. Veja a paciência de Jesus na cruz. Jesus poderia ali ter dito, agora é demais, olha aqui onde é que eu estou. Me encarnei, só o bem realizei. Olha aqui o que eu ganhei. Mas aí você vê Jesus paciente. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não é o nome disso, gente? Paciência. E é essa paciência que eu e você somos chamados a imitar. É essa paciência que nos torna semelhantes a Jesus Cristo. A paciência faz ainda mártires, diz o Monsenhor Ascani. Sabe que o mártir é aquele que chega ao ponto de entregar a própria vida. O martírio também está ligado à virtude da fortaleza. A gente às vezes acha que a pessoa forte, a pessoa corajosa é aquela que não tem medo. É aquela que não sofre, que não tem medo. E não é. Na realidade, uma pessoa corajosa, uma pessoa forte, ela coloca os seus medos nos devidos lugares. Por exemplo, não é que um mártir não tinha medo de morrer. Ele não estava nem anestesiado. Ele tinha medo de morrer, tinha medo de sofrer. Mas ele tinha mais medo de ofender a Deus. Ele tinha mais medo de perder o céu. O problema é que nós, na prática, temos mais medo de morrer do que de ofender a Deus. Não é não? Vamos ser sinceros. Por isso que ali na enfermidade, nosso maior medo é de morrer. Nosso maior medo é de sofrer. A gente não tem o medo suficiente de a Deus ofender. De perder aquela oportunidade daquela enfermidade a Deus oferecer. O problema nosso é que a gente estamos com os nossos medos desarrumados. Mas o mártir é uma pessoa que sofre, ele sente a dor, ele tem medo. Olha, Jesus, vamos olhar para Jesus, que é o exemplo por excelência que eu e você temos que seguir. Jesus, na sua humanidade, Deus, mas ele se submeteu a tudo como homem, menos ao pecado. Jesus teve medo de morrer? Teve. Teve medo de sofrer? Teve. Você acha por que ele suou sangue ali no Getsemane? Eu estava com medo. Ele chegou a pedir, Pai, se for possível, me tire dessa. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Como, em uma situação de doença, a gente pode dizer, Jesus disse, a gente pode dizer. Se Jesus disse, por que eu não posso dizer? Pai, se for possível, me cure dessa doença. Me livre dessa doença. Se Jesus disse isso, eu posso dizer. Só que eu também devo dizer o que Jesus disse. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus, embora na sua humanidade tivesse medo da morte, ele tinha mais medo, se é que a gente pode usar essa linguagem para você entender, na sua humanidade, de não fazer a vontade do Pai. Porque ele mesmo chegou a dizer, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ou seja, o que me mantém vivo, o que me dá sentido é fazer a vontade do Pai. E eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. Então, embora tivesse medo da morte, medo do sofrimento, tinha mais medo de não fazer a vontade do Pai. Por isso, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso que o Monsenhor Ascani está dizendo que a paciência é capaz de nos fazer mártires, mas não é um martírio pequeno, é um martírio superior, porque viver uma situação de doença. E claro que eu e você, Fátima, preste atenção, você pode colocar isso em outras áreas
da sua vida. Estamos falando aqui da paciência na doença, mas pode ser a paciência, por exemplo, na doença de um casamento doente. Tem casamento doente, não tem casamento doente? Tem. Tem casamento doente que é uma perturbação o dia todo, noite e dia, por conta de um vício, por conta de uma situação de adultério, por conta de um problema sério de temperamento. Tem casamento doente. Tem casamento doente? Seu casamento está doente? Então pode ser que nós sejamos exercitados na paciência em um casamento doente. Então tem tantas outras situações. E se eu e você vivemos essas situações exigentes, como por exemplo, quando a gente está doente, atenção, sem queixas, sem estar reclamando o tempo todo. Ah, meu Deus do céu. Tem quem aguente um negócio desse, sem queixas, sem blasfêmias, porque às vezes na hora do sufoco a gente fica dizendo as coisas com Deus, viu? Não sei nem se Deus existe. E se Deus existisse, como é que deixa um negócio desse acontecer comigo? Se a gente consegue passar por essas situações sem queixas, sem blasfêmias, sem raiva, uma das tentações, uma das dificuldades é na hora do sofrimento, na hora da doença, a gente ficar com raiva. Raiva de Deus, raiva das pessoas, raiva de você mesmo, porque de repente você se deu conta que você está doente por uma coisa que você fez, que se você não tivesse feito, você não tinha ficado daquele jeito. Pensou, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, adquiriu uma doença séria no pulmão porque fumou. Então essa pessoa pode ficar com raiva dela, do erro que cometeu. Agora, se durante a doença a gente não se queixa, não reclama de Deus, não se zanga, mas passa por aquelas dores, sem essa revolta, esse é um tipo de martírio muito valioso diante de Deus. É isso que o Monsenhor Ascânio está dizendo. Isso tem um grande valor. A paciência pode nos igualar aos mártires. Você sabe que os mártires, eles vão direto para o céu, né? Pessoa que é capaz de morrer para não desagradar a Deus, para não ofender a Deus, ela não passa nem de longe no purgatório, ela vai direto para o céu, né? Então, aqui está dizendo que se a gente for paciente, a gente se aproxima dessa realidade dos mártires. Olha que vantagem, gente. Santo Agostinho diz o seguinte: a paciência, outra vantagem. Tudo isso aqui é vantagem para nos incentivar, entendeu? O Monsenhor Ascânio está querendo nos animar a ser pacientes, ele está dando as vantagens. E agora ele apela para Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz assim: a paciência vence todas as dificuldades, todas as coisas adversas. Não lutando, não sofrendo, não murmurando, mas dando graças a Deus por tudo. Olha só. É aquela palavra que a gente pode lembrar, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Dai graças a Deus por tudo. Então, uma situação, por mais difícil que seja, ela pode ser vencida na hora em que, com a graça de Deus, eu não me deixo vencer por ela, mas dou graças a Deus por ela. Veja isso. Uma mesma situação, ela pode me afastar de Deus pela revolta, pela indignação, pela inconformação. E a mesma situação pode me jogar nos braços de Deus, me unir a Deus. Você está entendendo? Exemplo, uma doença. A doença ela pode ser uma ocasião de me afastar de Deus, de me revoltar com Deus, de me decepcionar com Deus, de me indignar com Deus. E ao mesmo tempo, a mesma doença pode ser uma ocasião de me unir a Deus, de me conformar com Deus, de imitar a Deus que se fez homem e sofreu, podemos dizer assim, e adoeceu para a nossa salvação.
vai depender da minha e da sua decisão. A graça Deus nos dará. Porque tudo isso aqui é fruto da graça, viu, gente? Não é um esforço humano. Também. Porque, como nós falamos desde o início, para se chegar à virtude da paciência, eu preciso exercitar a paciência. Agora, qual é o problema? O problema é que quando chegam situações mais exigentes, elas nos encontram totalmente impacientes. Aí fica mais difícil para a gente. É como essa história de contaminação, né? De doença. Vamos dar um exemplo. Às vezes, a doença chega numa casa. É um assunto meio desagradável, mas ajuda a você entender. Vamos lá. O mesmo vírus chega numa casa. Não vou falar nem daquele outro não, tá? Estou falando de uma coisinha mais simples. Um vírus de uma gripe normal, tá bom? Chega numa casa. Todo mundo adoece igual? Não. Vai depender o quê? Da resistência do organismo de cada um, não é isso? Tem gente que vai ficar acabado por conta daquele vírus, mesmo fraquinho que chegou. Não estou falando daquele terrível, não. Estou falando de uma coisa mais simples. Chegou lá. Mas a pessoa está tão fraquinha, está tão sem resistência, se alimenta mal, não cuida do corpo, de nada, faz um monte de coisa errada, só falta morrer. Já uma outra pessoa que está mais preparada, ela consegue passar de uma forma totalmente diferente, forte, firme, por aquela mesma doença. Essa é a questão também que eu e você temos que ter presentes. Nós precisamos exercitar a paciência no nosso dia a dia. A começar das coisas menores. Aquilo que dá para a gente fazer. Que não é ainda uma doença. Que não é ainda um problema mais sério. Vou dar um exemplo. Besta. Você gosta muito das suas coisas organizadas. Tem gente que é assim, né? Tudo no cantinho. E é bonito, né? A organização é uma qualidade. Você gosta das coisas muito organizadas. Aí, alguém acha de pegar a sua caneca, que você sempre coloca aqui, nesse canto, parece que você marca até com a régua, onde é que ela tem que ficar, e alguém acha, a pessoa não quebrou, ela não jogou fora, ela não sujou, ela só não botou naquele canto que você marca milimetricamente, ela botou do outro lado. Essa é uma oportunidade para você exercitar a paciência, não é não? Você pode simplesmente pegar a sua canequinha, se você quiser, né? E colocar lá naquele cantinho que você gosta. Se você quiser fazer um treino maior ainda, você deixa lá, naquele canto que você não gosta. Aí é que foi bom o treino mesmo, né? Ou você pode fazer uma tempestade por conta dessa besteira. Quem foi que tirou minha caneca do lugar? Todo mundo sabe aqui em casa que a minha caneca, ela tem que ficar aqui, não é ali nem acolá, é aqui. Olha, eu detesto quem mexe nas minhas coisas. Aí, meu irmão, o que é que acontece? Quando chegar uma doença, uma situação bem mais exigente, vai lhe encontrar totalmente impaciente. Esse é o meu problema, esse é o seu, você está entendendo? Surgem ocasiões que Deus permite. Simples. Que não são assim uma coisa do outro mundo. Alguém disse alguma coisa desagradável com você. A pessoa ela não pegou assim um pau e tacou na sua cabeça, ela não deu um murro em você, não, ela disse uma coisa desagradável.
Isso é uma coisa desagradável, uma coisinha, tem gente que é inconveniente, né? Às vezes diz uma besteira, uma coisinha que podia ter ficado, perdeu a oportunidade de ficar calado. Pronto, pois você não perca a oportunidade de exercitar a paciência. Qual é a vontade que vai dar? De você revidar, de você reclamar, de você dizer, olha, meu irmão, não gostei disso que você falou, não. Eu acho que isso acontece muito em família, né? Às vezes está reunião em família, às vezes é reunião de Natal, a confraternização, aniversário, aí sempre tem um que acha de dizer uma besteira que não era para ter dito, né? Ótimo, ocasião para você exercitar a paciência. Aí você dá um risinho. Pois é. Aí muda de assunto. Já treinou, já se exercitou. Quando chega, se você vai fazendo isso com a caneca, depois faz isso com um comentário que a pessoa fez com você. Depois faz isso com o almoço que saiu um pouquinho mais salgado do que você queria. Mas não. Eu e você temos que dizer, rapaz, a comida está tão salgada, né? Oi. Perdeu a oportunidade. Agora, se eu faço isso aqui, eu vou um ato de paciência aqui, outro ato de paciência aqui, outro ato de paciência aqui. Não é simplesmente com o meu esforço, mas também com o meu esforço. E Deus vai me dando a graça. Deus vai me dando as oportunidades e eu vou aproveitando as oportunidades. E Deus vai me dando a graça e eu vou exercitando. Então, quando chega uma ocasião mais exigente, me encontra virtuosamente paciente. É isso que a gente precisa estar atento nesse dia de hoje. E quantas vantagens? Gente, só tem vantagem. A paciência nos livra dos males eternos. Você sabe que a murmuração, que ela é filha da impaciência, né? Você está impaciente, você fica reclamando, vida difícil, eu devia nem ter nascido. Não tem mais que aguente um negócio desse. Você sabe que a murmuração, ela vai empurrando a gente para o inferno assim às pressas. O louvor já é filho da paciência. Nossa Senhor, glórias a Ti. Graças a Deus. O Senhor vai me dar força. A paciência tudo alcança. A paciência livra dos males eternos, alcança a coroa da glória. A paciência fecha a porta do inferno e abre a do paraíso. Olha, gente, só tem vantagem. E quando é que a gente aprende? Exercitando. Não tem como você exercitar a paciência se não for em situações exigentes. Só se aprende a ser paciente em situações exigentes. E uma delas é a doença. Por isso encerra hoje o breviário dizendo: a doença é uma boa escola de santidade, porque sofrendo exercita a alma na paciência e a paciência leva à perfeição do amor. Jesus, nós queremos te agradecer por esta página de hoje do breviário e te pedir a graça, Senhor, de não desperdiçar as ocasiões que o Senhor nos permite, com a sua graça, para crescermos na virtude da paciência, que só vantagens tem para a nossa vida. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se fez bem a você, compartilhe com alguém. Faça o bem a alguém, compartilhe com alguém, tá bom? E a gente se encontra, se Deus quiser, logo mais, ao meio-dia, na primeira oração da nossa novena de Natal. Se você não sabia, fique sabendo. Daqui a pouquinho aqui no Instagram da Boa Semente, ao meio-dia, chama a sua família, reúne a sua família. Nós vamos rezar junto essa novena linda que começa hoje, a novena do Natal, aqui no Instagram da Boa Semente. Vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, para você acompanhar em outro horário, se Deus quiser. Importante que você esteja com a gente. Um grande abraço, Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.